Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Ao terceiro dia do nosso propósito coletivo. Eu sei que há algumas indagações, pela direção do Espírito, e eu entendo a sua prudência de biblicamente, fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas como conheceríamos a oração de Moisés, a oração de Daniel, o seu jejum e de tantos outros na palavra de Deus? A questão de gravar e postar, você pode abençoar a vida de alguém ou guardar para você mesmo e colocar privado no YouTube e lembrar aquilo que o Senhor está falando com você. E hoje também eu trarei uma prática, uma didática que você também pode acolher na sua vida. Eu vou te ensinar dentro daquilo que o Senhor falou conosco, a prática que eu faço e o que eu coloquei para mim, e que junto comigo e com você, você também pode, porque o Senhor também falou com você neste capítulo da Bíblia. Então iremos ler junto, uma leitura corrida, e você vai entender essa direção do Espírito. Também iremos orar. Então eu te agradeço por você vir até aqui comigo, por crer em Jesus Cristo e na direção que Ele trouxe para a sua igreja. Sexta-feira eu tenho uma direção, como Esther também teve, Nós sabemos que Esther deu um banquete para o rei, antes de falar para ele do favor do seu pedido. Então, sexta-feira eu tenho uma direção do Senhor que Ele me deu, e nós iremos praticar aquilo que o Senhor falou, tá bom? Não, eu não vou dar spoiler, tá? Mas hoje nós iremos orar coletivamente, iremos louvar coletivamente, iremos ler a palavra de Deus coletivamente, e todos aqueles que eu indiquei, que ministrou sobre a minha vida, mesmo sem eles me conhecer, mesmo sem eles me ver, não substitui nenhuma restauração da alma. O seu relacionamento com Deus, a sua vida diária com Deus. Estamos aqui para nos fortalecer, porque cooperamos nessa obra, e é uma direção de Jesus. Quando nós nos convertemos, devemos fortalecer os nossos irmãos. Paulo, ele fortalecia Timóteo, não é isso? Então, essa é a nossa missão. Nós não somos detentores de tudo o conhecimento, mas somos aqueles que transbordamos a vida eterna, que transbordamos daquilo que nós bebemos, da água viva, porque por mais que você não saiba a que pessoa está chegando a palavra de Deus, essa palavra está sendo anunciada. Mesmo aqueles que estão ouvindo e não estão praticando, em dado momento da sua vida, saberão: eu ouvi a verdade, eu rejeitei a verdade, e voltarão contritos no coração, para assim fazerem esse caminho na verdade, tá certo? Então nós hoje não ferimos a rocha, nós falamos o que Jesus nos manda falar. Então esses irmãos, eu até ouvi, ontem eu me alegrei tanto que eu vi no YouTube que a Miss Mayra é missionária Mayra. Aí no YouTube dela tá miss.mayra, ou é junto. Mas ela é uma mulher de Deus que transborda do Espírito Santo. E eu recebi aquilo que o Senhor falou. Linha, por que você ouve? Porque veja, hoje não tem mais eu pelo menos não consigo assistir filme em 2025. Eu vejo filmes antigos. E eu não assisto dorama, que eu gostava. Então, assim, no meu tempo livre, eu gosto de ouvir aquilo que o Espírito Santo ministra ao coração das minhas irmãs. E aí eu aprendo mais da palavra. Então, a minha mente, ela tá focada na palavra de Deus. Então, aí se você conhece a palavra de Deus, então você vai poder, na tentação do diabo, combater a voz dele, a fala dele. Entende? Você vê que Josué e Caleb também receberam palavras negativas da terra. Também ouviram aquilo que se era negativo.
Mas eles viram o poder de Deus, eles lembraram a palavra de Deus, ou seja, havia um preparo psicológico para combater a voz negativa, a voz da incredulidade, a voz do diabo. E como é que nós combatemos a voz da incredulidade? Que diz que não pode ser curado, que diz que vai morrer, que diz que não tem como ressuscitar, que diz que não tem como tirar o pecado. Então você sabe o pecado que está na terra, você sabe qual é o inimigo que está na terra do seu filho, do seu marido, dos seus parentes. Então como? O que vai fazer você crer em Canaã? É as palavras de Deus. É o que Deus disse que faria. É o poder de Deus, é a presença de Deus e é a vontade soberana de Deus. Então, quando eu comecei a ter entendimento na minha vida, eu parei, porque o Espírito Santo ele me revelava direto em sonhos que quem distraía a minha mente, quem me tirava da posição, daquilo que Deus estava me chamando para fazer, era preocupações e ansiedade com algumas coisas que ele me mostrava em visão, em sonho. Então eu comecei a deixar essas coisas no controle de Deus e não tentar controlar, e não tentar ter o controle dessas coisas, e foquei a minha mente no propósito. Então esses irmãos, eles me abençoaram muito e pode abençoar a tua vida, porque eles falam a verdade das palavras de Deus, tá certo? E se você se arrependeu, abandonou os maus caminhos, você precisa conhecer a verdade, porque a verdadeira liberdade é na mente. A prisão que eu sempre vivi foi na mente, foi interno, maus pensamentos, maus raciocínios, mais informações. Então, tudo que você externiza está dentro de você. Quando você quer se suicidar, é pensamentos negativos que está dentro de você. Você não tem mais esperança. Mas em nome de Jesus, você será livre desses pensamentos. Então, esforça-se, diz o Senhor, beba água viva, creia na minha palavra. E a prática que eu vou te ensinar aqui, te mostrar numa didática, e mostrar como é a minha vida diária, como é que eu substituí os pensamentos que eu tinha pelos pensamentos da palavra de Deus, pela verdade que é a palavra de Deus, porque eu não vou te enganar. Se você sofreu com a maldade na infância ou na adolescência, isso vem também no futuro, mas com uma diferença. A tua mente, a tua identidade está alicerçada em Deus, porque se o diabo disse, se tu és o filho de Deus, usando boca de pessoas na cruz, se o diabo usou a mulher de Jó para dizer, amaldiçoa esse Deus e morre, então em quem a tua identidade está alicerçada vai fazer a diferença no dia mau. Vai fazer a diferença enquanto você está crucificando a sua carne. A sua carne não governa mais. O desejo dela não governa mais. Então, quando você está crucificando a sua carne, e aí vem a obra da maldade, diz, adultera José. Aí você dizer, por que eu faria isso contra Deus? Não porque você não tem uma necessidade de ter uma família. Não porque você não tem carências e fomes. Você tem, mas você vai negar a carne. Você vai deixar Deus te servir. Você vai deixar Deus te trazer. Porque se eu aprendi, se eu estou nessa jornada, você também vai conseguir. Trazer o meu testemunho aqui não é para me vitimizar, é para você crer que eu estava na lama, que eu estava doente, que eu estava na extrema miséria, mas que hoje eu desfruto de riqueza, de sanidade mental e sanidade porque uma pessoa que não crê na palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, é insensata, é louca. Então, sanidade mental é você ter água viva, é você ouvir o que Jesus fala, é você praticar o que Jesus fala. Então, este é o homem prudente. E aí, quando vem o vento, e aí, quando vem a tempestade, essa casa não cai, porque está alicerçada na rocha. Pode o inimigo vir com a voz dele, querendo você duvidar. Você não é filha, você não é filho. Pode o inimigo querer fazer você descer da cruz, sair do sofrimento, sair da subordinação das palavras de Deus e ser uma mente insubmissa, que não aceita processo, que
que não aceita humilhação, que não aceita o processo do novo coração, da escrita das leis no teu interior. Não é em tábuas, é interno que Deus está escrevendo. Deus escreveu em mim. E eu tive conhecimento da minha história na sua palavra. E você também, quando se debruçar, quando voltar de todo o coração e se humilhar e se arrepender, como temos trabalhado nesses 3 dias, arrependimento, recebimento de perdão, e hoje vamos adorar o Senhor e substituir pensamentos. Porque se você leu, se você não meditou, se você não pensou a respeito, se não está interno dentro de você, eu vou trazer uma prática só para a gente poder assimilar aquilo que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você. Por quê? Porque é fácil estar assim e falar para você. Mas eu me lembro da época que eu estava em tanta opressão, tanta opressão, tanta opressão, tanta opressão, tanta opressão, tanto domínio, tanta aflição. E como palavras de Deus me salvou naquele momento. Muitas vezes a gente está assim, nessa fase, né, mais saudável, e esquece daquele momento em que estávamos sendo oprimidos por pensamentos errados, por desgaste físico, por desânimo físico, e falamos com pessoas como se elas estivessem na mesma estação. Mas há pessoas que estão agora escravas, presas mentalmente, como falou a minha irmã Mayra. Presa mentalmente, ainda tem Rita também. Rita é uma senhora, fala as palavras de Deus. Oh, aleluia, por aqueles que falam a verdade das palavras de Deus. Então, ela falava sobre essa prisão mental. Mas nós temos a palavra que liberta essas pessoas, que tira essas pessoas da culpa, recebe o perdão de Deus e pode em Cristo ter uma nova vida. Recebem uma nova veste, porque estão em cinzas, estão lamentando pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas escolhas. Então a gente dá as novas vestes. E o Espírito Santo está conosco nessa obra, nessa missão. E esse templo é dele, essa casa é dele, esse corpo é para ele. Para quê? Para ele habitar, fazer a obra em nós e nós transbordarmos daquilo que de Jesus temos recebido. Amém? Então, louve comigo o hino em nome de Jesus, o hino 3, tá? E flua no Espírito Santo aí onde você está, certo? Porque você pensa, ai meu Deus, vou ouvir, né? 1 hora, mas é 1 hora em que tua mente tá ouvindo a palavra, tá adorando a Deus. E como minha irmã disse, as prisões vão se abrir. Deus se manifesta na terra diante de um coração adorador, mesmo ferido, mesmo machucado, publicamente, injustamente, mas está adorando, está com seu coração voltado para Deus. Assim também estava Jó, ferido, desanimado, triste, de luto, com tantas perdas, mas estava com o seu coração voltado para Deus, voltado para Deus. E eu sei que você também está. Então eu não sou melhor que você. A presença que habita em mim, o Espírito Santo de Deus, também habita em você. Talvez a nossa diferença seja o quanto você tem se deixado ser guiado pelo Espírito Santo. Porque nesses últimos tempos, o que Deus quer de nós é controle total. Você não se controla mais, você não impede mais, você está sobre o domínio do Espírito Santo de Deus, que te diz a vontade de Deus e o desejo de Deus. Então você morre. É isso que Esté está falando, que foi o versículo inicial que nós iniciamos. Ela te disse, se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Então essa decisão foi interna. E essa decisão minha e sua é diária. Se eu tiver de morrer, eu vou morrer. Mas eu vou falar a verdade. Eu vou me posicionar. Eu não vou ser omissa. Eu não vou ser passiva. Eu não vou me esconder por trás do palácio, por trás do status, por trás das vestes, por trás da admiração de pessoas. Por quê?
Nabucodonosor vê a sabedoria naqueles 3 jovens. Daniel e os 3 jovens. Mas isso não impediu, no momento em que aquele homem, Nabucodonosor, levanta uma imagem, uma estátua, e quer que eles se curvem. Eles não se curvaram. Eles ali estavam perdendo tudo, o status que eles tinham, o cargo, a admiração do próprio Nabucodonosor, porque ele ficou furioso, seu semblante mudou, porque uma pessoa soberba, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa autossuficiente, uma pessoa ela não aceita o não. Ela quer que todos se submetam ao que ela quer fazer. São dominadores que afligem pessoas mais vulneráveis. Mas quando decidimos nos posicionar, mudam seu semblante, mudam com você, ficam raivoso. E o que a raiva faz? E o que a emoção faz nessas pessoas? Eu vou prejudicar ela. Eu vou prejudicar ele. Eu vou contra ela. E uma palavra que o Senhor falou antes de iniciarmos o louvor, já vou deixar para você que está sobre ameaça, porque você tem falado a verdade e não tem gostado, e o maligno tem planejado ocultamente, porque foi o que o Senhor falou para mim, trazendo o exemplo de Jeremias, para não ficar nessas minhas palavras aqui, porque as palavras do Espírito Santo, eu explicando para você, eu vou ler com você a palavra. Assim nos diz o Senhor. Assim nos diz o Senhor. A vida de Jeremias, ela é ameaçada. Lá em Jeremias, capítulo 11, o verso 18 ao 23. E o Senhor deu-me conhecimento disto. Quem deu conhecimento disto? A Jeremias. E eu sei isto. O que ele sabe. Então me mostraste os seus feitos. Porém, eu era como um cordeiro ou um boi que é levado ao matadouro. E eu não sabia que eles tinham planejado intentos malignos contra mim, dizendo. Então, eles tinham planejado intenções malignas contra Jeremias. E quem deu esse conhecimento desses planos? Deus. E o que é que Jeremias está sabendo desses planos malignos? E qual era? Destruamos a árvore com o seu fruto. Destruamos a árvore com o seu fruto. E cortemo-lo da terra dos viventes, para que o nome não seja mais lembrado. Eliminar Jeremias, que fala a verdade das palavras de Deus. Porém, o Senhor dos exércitos, que julga justamente, que provas os rins e o coração, Deus conhece a intenção, Deus conhece os pensamentos. Deus conhece a intenção desses pensamentos, do coração, das ações do coração, que podemos superficialmente estar enganando a nós, nunca a Deus. E ao escolhido de Deus, Deus ele revela. Então a palavra diz: o Senhor dos exércitos, que julga justamente, que provas os rins e o coração, permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei minha causa. A quem Jeremias revelou a sua causa? A quem Esther foi falar a sua causa? A Deus. E Deus deu a ela a estratégia. Esther não foi diretamente falar com o rei. Jeremias não foi lá. Jesus foi levar a causa dele para aquele que é justo e é juiz. Jesus também se colocou nas mãos de Deus, que é justo e é juiz. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que buscam tua vida, dizendo:
não profetizes no nome do Senhor, para que tu não morras por nossa mão. Então isso é uma ameaça. Não profetizes mais, não fales mais o que o Senhor está mandando. Então aqui é uma ameaça. E a ameaça vem de quem? Vem aí do diabo. Intentos malignos, que é acabar com a vida de Jeremias. Esse é o plano maligno, a intenção maligna. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Quem vai punir? Deus está dizendo para Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Eis que eu os punirei. Os homens jovens morrerão pela espada, e os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá remanescente deles, pois eu trarei o mal sobre os homens de Anatote, até o ano de sua visitação. Quem era que traria o mal sobre os homens de Anatote? O próprio Deus. Deus mesmo os puniria por causa das suas ações. Esther, inclusive, quando ela fala para o rei, ela fala, para destruir, destruído todos os filhos de Amã. Amã e seus filhos. As obras de Amã. Aquilo que ele desenvolveu, aquilo que estava de pé. Tanto Amã como os filhos de Amã foram destruídos. Então Deus, sim, ele destrói as obras da maldade. Confie no Senhor, porque a tua vida está guardada nele. Anote em seu caderno, sua vida está guardada no Senhor. Sua vida está guardada e guardado no Senhor. Então vamos louvar comigo. Deixa eu beber uma água, porque a minha garganta... Meu Pai, recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Ajuda-nos, Espírito Santo, a adorar a Ele em espírito e em verdade. Ajuda-nos em nome de Jesus. Sabemos que não poderíamos entrar na Tua presença se não fosse pelo Teu Filho amado Jesus. Somos o Teu povo, a qual Tu mesmo diz em Isaías, que dá em resgate algo em nossa troca, a qual Tu diz, vocês pertencem a mim. Eu criei vocês, eu fiz vocês, e até hoje não tens desistido de nós. Sabemos pela Tua palavra que Tu estás alegre, que o céu está alegre. Com o nosso arrependimento, com o nosso reconhecimento dos nossos pecados e por termos pedido perdão e voltarmos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Pai, nós Te agradecemos pelo banquete, pela festa, pelo abraço, pela recepção maravilhosa, pela Tua entrega, pelo Teu sacrifício. Aleluias, glória a Deus. Que tenhamos do Teu caráter em nós, que sejamos mais entregues, que possamos frutificar amor como Tu entregou o Filho, que possamos fazer o bem, mesmo quando as pessoas elas não merecem, e serão atraídos pelo Teu amor e reconhecerão a nós como os Teus filhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus, porque para Ti não há causa impossível. Então, neste momento, no nome de Jesus, eu oro pelos ventres espirituais e físicos, pelas Isabel, que até hoje, Pai, tem um desejo em seu coração e ainda não geraram. Mas Tu és aquele que subordina células, Tu és aquele que faz útero regenerar e acolher a Tua semente, e acolher, envia pelos ventres delas. Aleluia, glória a Deus, ventres físicos. Aqueles que Tu queres enviar
para o mundo Joãos Batista, que propagarão a tua palavra, que proclamarão a palavra do arrependimento e que trarão essas pessoas a Jesus Cristo. Também oro pelos ventres espirituais de homens e mulheres que já são avançados em idades, para que eles possam gerar no poder que há no nome de Jesus, e que eles possam profetizar, e que eles possam anunciar o evangelho da paz, o evangelho da libertação, o evangelho da reconciliação, o evangelho do perdão, Pai, em nome de Jesus. Levanta-nos, levanta-nos, levanta-nos com a tua palavra, com a tua presença e com teu poder, para que possamos ir a todo mundo e pregar o evangelho. Derrama sobre nós o teu poder, assim como fizeste em Pentecoste. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, obrigada Espírito Santo por esta palavra, obrigada Espírito Santo por nos conduzir em oração, obrigada Espírito Santo por nos guiar nessa adoração, nessa intercessão. Aleluia, glória a Deus. Nós clamamos pelo nosso irmão que nos ama, que se submeteu à vontade do Pai, que foi chicoteado por causa de nós. Nós clamamos pela nossa família, para que tu, Jesus Cristo, o nosso irmão que tira o pecado do mundo, possa tirar o pecado daqueles a qual nós amamos. Nós oramos como igreja, nós nos abraçamos, nós damos a mão, nós estamos em um só pensamento contigo, com o Pai e com o Espírito Santo, clamando por aqueles que têm estado nas mãos de Satanás, para que tu possas, por nós, realizar essa obra maravilhosa, porque nós sabemos que tu podes fazer o espírito deles reviver e os tirar do túmulo e os tirar da putrefação pelo tempo e glorificar o teu nome na vida deles e enchê-los com a tua presença e com as tuas palavras. Sabemos que temos pecado, sabemos que temos transgredido a lei e te pedimos perdão. Sabemos que não é pelas nossas obras, mas nós estamos clamando, Jesus, pela obra que tu recebeu do Pai. E porque o Pai disse que ama a humanidade, que amou o mundo de uma tal maneira que te entregou, para que nós não venhamos a perecer, mas tenha vida eterna. Então tu fosses golpeado, levaste os nossos pecados. E é em ti que cremos que essa obra vai prosperar e que a nossa descendência viverá para ti, terá orgulho em te servir. E nós oramos justamente por esta obra, para que o que prospere seja a salvação e não a condenação. Para o que prospere seja a libertação das mentes e não aumente os cativeiros, mas que eles sejam livres, que eles fiquem contritos e lamentos pelos seus pecados, que eles tenham entendimento em sua mente e que todo envolvimento satânico, que todo envolvimento de Satanás possa perder acesso à mente deles. Nós clamamos pela tua intervenção, pela tua proteção contra o maligno que tem tentado nos devorar. Mas cala a boca dele em nome de Jesus, como foi enviado o anjo e a boca dos leões não puderam devorar Daniel. Nós clamamos pela tua proteção, para que possamos continuar falando a verdade e proclamando a verdade. Também eu oro em nome de Jesus, como me dá ordem o Espírito Santo de Deus, para orar por aqueles que estão sob decretos de morte, para que tu deis a eles a oportunidade, ao teu povo, de lutarem pelas suas vidas, O decreto não pode ser anulado. Lá em Esther, Mordecai e o rei Xerxes, mas tu os protegeu, e quem morreu foi o inimigo da morte, a mãe e os seus filhos. Então nós clamamos sobre os decretos de morte, para que eles possam lutar e viver muitos anos mais,
Assim nos diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Continua, queremos te agradecer, porque nós sabemos e reconhecemos que tu tem preservado a nossa vida, tem protegido a nossa vida, tem nos dado presente como Pai e tem sido o Pai do teu povo. A alegria que desfrutamos vem de ti, a dança que dançamos vem de ti, porque tu tens saciado a nossa alma, tu tens alimentado a nossa alma, tu tens consolado a nossa alma, como diz a tua palavra. Eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, pelos filhos deles que estão com as suas casas, não só mais influenciados mentalmente por demônios, mas dominados por demônios, para que haja libertação no nome de Jesus, para que esses demônios saiam em nome de Jesus da vida dos seus filhos, e que possa haver paz nesse lar, e que habite o reino de Jesus nesse lar, no nome de Jesus. Cura os cegos, cura os aleijados, em nome de Jesus. Tira aqueles que estão paralisados pelo pecado e se encontre com eles em nome de Jesus, para que eles possam voltar a se movimentar, louvar o teu nome, glorificar o teu nome e testemunhar do milagre que só tu podias fazer para eles no tanque de Betesda, na porta das ovelhas. Que a tua palavra possa alcançá-los e os tirar deste lugar. Assim nos diz o Senhor. Aqueles que estão na frente do templo, sobrevivendo de esmola e pedindo esmolas, que eles possam encontrar o teu poder, e o teu poder possa os curar no físico, o curar no emocional e no psicológico, e que eles possam parar de pedir esmola e possam viver, cantar e glorificar o teu nome e voltar a pular e testemunhar daquilo que tu tens feito nas suas vidas. Pai, eu creio em nome de Jesus que o mesmo Jesus que operou nas aflições do seu povo no passado, e até aqueles que não eram o teu povo, mas que clamaram por misericórdia, Pai, eu oro em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus para que o teu poder possa alcançar mulheres e homens que estão excluídos da sociedade e que estão perdendo a vida, para que o teu poder possa alcançá-los e paralisar o fluxo de sangue, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por cura sobre as enfermidades. Eu oro em nome de Jesus sobre ressurreição para mortos, para pais que estão indo enterrar filhos, que eles possam se ressuscitar pelo teu poder, no nome de Jesus. Que haja ressurreição, assim nos diz o Senhor, sobre aqueles que o teu povo tem enterrado, mas que tu amas essas famílias, Pai. Eu oro em nome de Jesus por ressurreição espiritual e por ressurreição física, Pai, no nome de Jesus. Como assim me dá ordem o Espírito Santo de Deus, porque é o mesmo Jesus que operou no passado, é aquele que opera no presente. Tira o choro dessa mãe que enterra o seu filho, tira o choro desse pai que enterra o seu filho, faz eles ressuscitar espiritualmente, Pai, em nome de Jesus, e fisicamente, Pai. Aleluia, glória a Deus. Pai, ora em nome de Jesus, Pai, por todas essas coisas, e fica à vontade, Espírito Santo, para me tomar em oração, para poder parar esse culto e tu mesmo dirigir, tu mesmo, porque nós queremos o que vem do céu e não o que vem da minha capacidade, habilidade humana. Aleluia, glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor sou confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei.
Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. És meu Rei, meu bom pastor, és meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Deixa eu abrir outra aqui, tá? A gente vai louvar agora o hino 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti.
Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio do amor, mas faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Deixa eu abrir aqui outro. Louve comigo o 467. Aleluia, glória a Deus. Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou. E o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó, crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás
que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Jesus, eu almejo a pureza do céu. Aleluia, glória a Jesus. Tua linda presença no coração meu, os ídolos quebros. Aleluia. Ó, dai-me a pureza da nível luz, nível luz, a nível luz. Ó, dai-me a pureza da nível luz. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, 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 glória a Deus. Espírito Santo de Deus, glória, 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 aleluia, aleluia, glória a Jesus. Jesus, eu almejo a pureza do céu, tua linda presença no coração meu, os ídolos quebros. Ó, dai-me a pureza. Aleluia. Eu irei ler a palavra do Senhor. Eu acredito, eu não estou encontrando, né? Esse hino que o Espírito Santo está trazendo, né? Para eu não louvar errado, né? Eu gosto muito desse hino. Aleluia, glória a Jesus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu não tô lembrando, e eu sempre gravo os hinos, mas... A palavra que o Senhor quer que eu e você medite hoje aí no seu caderno. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Lá em Ezequiel, não, desculpa, lá em Jeremias, é o mesmo livro, sendo que o capítulo 31 que nós já lemos. Mas veja, nós lemos o capítulo 31, vamos glorificar a Deus. Aleluia! Jeremias 31 fala: ao mesmo tempo, diz o Senhor, eu serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor. Assim diz quem? Deus. Escreva o que Deus vai te falar, tá? Se você ainda não escreveu, se você gravou o que Deus falou com você, assista novamente. Tenha no seu interno os pensamentos de Deus. Assim diz o Senhor. O povo que sobrou da espada encontrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. Então, o primeiro pensamento que você deve ter na sua mente é: Deus me dará descanso. Deus me dará descanso. Quem está dizendo que vai dar descanso a mim e a você? O próprio Deus. Aleluia, glória a Jesus. O Senhor apareceu a mim há muito tempo dizendo: sim, eu te amei com amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Então você vai colocar aí no seu caderno: Deus me ama com amor eterno.
Deus me ama com amor eterno. Então, se alguém não te ama, você vai ter na sua mente, Deus me ama. E se você souber quem é Deus, então isso, ele será suficiente. Porque ele é santo, ele é poderoso e ele provou que te ama, entregando algo que gerou tanto sacrifício. Tá? Não esquece que sexta-feira eu tenho uma direção do Senhor para nós. Sim, eu te amei com amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Então, Deus tem sido bom para mim, para você. Também tenha esse pensamento. Anote aí no seu caderno. Deus tem sido bom para mim. Deus tem sido bondoso para mim. Novamente te edificarei e tu serás edificada, ó Virgem de Israel. Tu serás novamente adornada com os teus tamborins e sairás nas danças daqueles que festejam. Deus, ele está dando a mim e a você esperança. Ó Virgem de Israel, a noiva, pura e santa, separada. Aleluia, glória a Deus, por causa do sacrifício de Jesus. A palavra diz, sim, tu ainda plantarás vinhas sobre os montes de Samaria. Os plantadores plantarão e as comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que os sentinelas sobre o monte Efraim gritarão: levantai-vos e deixai-nos subir para Sião, para o Senhor nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, cantai com júbilo por Jacó e gritai no meio dos chefes das nações. Divulgai vós, louvai vós e dizei: ó Senhor, salve teu povo. Ó Senhor, salve teu povo, o remanescente de Israel. Eis que eu os trarei da região do norte e os reunirei dos litorais da terra. E com eles o cego e o aleijado, a mulher com filho e aquela que está em parto, um grande grupo retornará para lá. Eles virão com choro e com súplicas, eu os conduzirei. Eles virão como eles virão? Com choro e com súplicas. Eu os conduzirei, eu os farei andar próximos a rios de águas em um caminho reto. Quem vai fazer essa obra? Deus, ele que está dizendo, em que eles não tropeçarão. O caminho que Deus está conduzindo eu e você é um caminho reto, um caminho que a gente não vai tropeçar, que tem rios de água para a gente se hidratar, para a gente matar a nossa sede. E o mais lindo, pois eu sou um pai para Israel e Efraim é meu primogênito. Deus está dizendo, eu sou um pai para o meu povo. Quem é Israel? O povo de Deus. Os escolhidos de Deus. Aqueles que ele tem guardado, que ele tem protegido, que ele tem conduzido, que ele tem tratado, que ele tem dado um novo coração, um novo espírito e tem enchido com a sua presença. Então ele está dizendo, eu sou um pai para Israel. Então, Deus dá descanso. Então, eu coloquei, Deus é que me dará descanso. Deus é bom para mim, para você entender. Deus me edificará. Deus me edificará. Deus é um pai para mim. Mãe, Rafa tá no celular. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e declarar isto nas ilhas de longe. E dizei, aquele que espalhou Israel, quem espalhou? Deus, o reunirá e o manterá
como o pastor faz ao seu rebanho. Aquele que espalhou é o mesmo que reunirá e é o mesmo que o manterá, como o pastor faz ao seu rebanho. Pois o Senhor redimiu a Jacó e o resgatou da mão daquele que era mais forte do que ele. Quem redimiu Jacó? Quem que resgatou da mão daquele que é mais forte do que ele, do que Jacó? Então eu coloquei no caderno que essa palavra Deus já havia falado comigo, mas eu reli novamente e coloquei aqui para eu te mostrar a didática de você sempre anotar aquilo que Deus fala com você. E é esses pensamentos que deve ter dentro de você. E se você gravou, ouvir aquilo que Deus falou e combater os pensamentos errados do diabo. Então, Deus me conduzirá por um caminho reto. Terá rios de água. Deus me redimiu, me resgatou da mão daquele que era mais forte do que eu. Aí agora, vê só. A palavra de Deus é maravilhosa. Portanto, eles virão e cantarão no cume de Sião e correrão juntos para as bondades do Senhor, para o trigo e para o vinho e para o azeite e para a cria do rebanho e da manada. E a sua alma será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Olha a promessa que Deus tem para mim e para você. Como ficará a nossa alma nesse trabalhar de Deus, nesse tratar de Deus, nesse retorno, nesse cuidado de Pai? Anote aí. E a sua alma, é o que diz o Senhor, será como um jardim regado e nunca mais andarão tristes. A nossa alma será como um jardim regado e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais, e nunca mais andarão ao estado tristes. Sairão desse estado de tristeza e serão uma alma regada pelo Senhor. Um jardim regado. Laura é a minha filha mais, assim, né? A do meio, vai fazer 9 anos, que tá ligando com o mais novo. Denunciando o que o mais novo tá fazendo. E muitas vezes estamos assim, né? A gente tá muito preocupado com o outro e não olha pra gente. Então o outro tá distraindo a nossa mente. Com preocupação, com ansiedade. Mas hoje o Senhor nos convida a entregar no altar, como Ana entregou. E confiar no Senhor, tá certo? Porque nós não temos o controle. O sono é inevitável, o sono é para todos. Mas aqueles que confiam no Senhor, sabem que os seus filhos estão guardados. E até diante de uma notícia mal, ainda assim sabe, mesmo que sinta o luto, essa palavra é agora, mesmo que sinta o luto, que o Senhor fez a melhor escolha. Guardou as suas almas e salvou em Jesus Cristo. Assim nos fala o Senhor. Então a virgem se regozijará na dança. A virgem quem é? Israel. Eu e você. Pois eu tornarei o seu pranto em alegria. Quem vai tornar? Quem vai mudar? É eu e você que vai transformar o pranto em alegria? É eu e você que vai buscar a dopamina? É eu e você que vai buscar sair desse estado? Não. Deus está dizendo que a nossa alma será regada e como um jardim regado e nunca mais estarão tristes. E que Deus é que vai mudar esse estado. Pois eu tornarei o seu pranto em alegria, o seu lamento, o seu choro em alegria e os consolarei. Mudança
de pranto para alegria, consolo, e farei com que se regozijem de sua tristeza. E eu saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se satisfará em minha bondade, na bondade do Senhor, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz foi ouvida em Ramá, lamentação e choro amargo, Raquel chorando pelos seus filhos, recusou ser confortada acerca de seus filhos, porque ele já não existe. Então está recusando ser consolada como Jacó. Mas no caso de Jacó, José não havia morrido, era algo imaginário na sua mente, que ele estava acreditando errado. E aqui a palavra está dizendo que ela está chorando por causa dos seus filhos que não existem mais. Eu não sei o que não existe mais, eu não sei o que você perdeu, mas olha com a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, refrei tua voz do choro e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada. Refreia tua voz do choro e teus olhos das lágrimas, pois tua obra será recompensada, diz o Senhor. E eles voltarão da terra do inimigo. E eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança em teu final. Há esperança para mim e para você. As minhas irmãs sempre falam, né? Que o início, o final será melhor do que o início. Algo assim. Que diz o Senhor. Eu não sei como você começou, como eu comecei, mas viveremos agora em Cristo para a glória de Deus. E o nosso final, a nossa vida com Cristo, irá glorificar o nome de Deus. Então será melhor do que no início. Diz o Senhor que teus filhos voltarão para as suas próprias fontreiras. Eu certamente ouvi Efraim lamentando-se deste modo. Tu me castigaste e eu fui castigado, como novilho não acostumado ao jugo. Faz-me voltar e voltarei, porque tu és o Senhor meu Deus. Certamente depois disso eu retornei e me arrependi. Certamente depois disso eu retornei e me arrependi. Foi o que nós fizemos no primeiro dia. E depois disso fui instruído e bati minha coxa. Fiquei envergonhado, sim, até perplexo, porque carreguei a desonra de minha juventude. É Efraim, o meu filho querido? Isso é o Senhor falando, tá? É Efraim, o meu filho querido? É ele uma criança agradável? Porque mesmo depois de falar contra ele, ainda o tenho vivamente na minha lembrança. Portanto, minhas entranhas se comovem por ele. Eu certamente terei misericórdia dele, diz o Senhor. Diz o Senhor. Edifique marcos para ti, faze para ti altos montes. Coloca teu coração em direção à estrada, o mesmo caminho em que tu foste. Volta novamente, ó Virgem de Israel, regressa para as tuas cidades. Lá no verso 25 diz assim: porque eu tenho saciado a alma cansada e eu tenho reabastecido cada alma triste. Quem? O Senhor. Porque eu tenho saciado a alma cansada e eu tenho reabastecido cada alma triste, diz o Senhor. Então eu vou ler até aqui, depois você lê o capítulo inteiro. Então você viu que nós colocamos aqui, eu te citei algumas frases que eu coloquei, para você também ter essa dinâmica, para você lembrar que Deus é o seu Pai, que Ele está cuidando de você, mesmo que Ele tenha trazido sofrimento ou alguma dor, ainda assim é para o nosso bem. E se nesse processo, por experiência, você não está entendendo, haverá um momento que Deus dará entendimento à tua mente e as coisas estarão claras. O porquê do processo, o porquê dessa situação. Assim nos diz o Senhor. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba
as palavras de Deus com mansidão. Amém.